Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu sou o Rabino Ventura, da Sinagoga Sem Fronteiras. Eu recebi algumas perguntas da produção do programa Eves Sobral em revista, é um prazer estar com vocês. E eu vou tentar responder essas perguntas, essas questões aqui, de acordo com a sabedoria judaica, de acordo com as escrituras sagradas, os profetas e o Pentateuco. Então aqui a primeira pergunta: estamos vivendo o Apocalipse? Obviamente estamos nos referindo a essa grande epidemia do corona. Então, o que eu tenho costumado a dizer para os nossos seguidores, para os nossos alunos, é que eu gosto de seguir o exemplo de Moisés. Muitas pessoas se perguntam a respeito dos planos de Deus. E eu costumo dizer o seguinte: as escrituras sagradas são a instrução para que nós sejamos bons homens e não para que a gente aprenda a ser Deus. Por isso, o que eu digo é que nós temos que nos focar nos bons exemplos dos homens. Então, vamos lá, eu vou trazer aqui agora uma citação bíblica, Números 16. Como é que Moisés, que é o maior ícone do judaísmo nas escrituras, temos vários outros, Abrão, Davi, José, mas Moisés é o grande legislador. Como é que Moisés agiu quando o Todo-Poderoso, o Criador, enviou uma praga, uma epidemia contra o povo de Israel? Então a primeira reação de Moisés foi orar. Ele poderia ter, por exemplo, culpado o povo. Ele poderia ter procurado justificar, vejam só que coisa, né? Justificar Deus, dizer Deus tem razão. Mas o que ele fez ao invés disso? Moisés orou para Deus, pedindo que Deus poupasse o povo, porque se haviam alguns indivíduos agindo de forma errada, é aqueles indivíduos que deveriam ser punidos, e não todo o povo. Ok, o que o Todo-Poderoso faz? Ele simplesmente ouve, ele escuta Moisés e Arão e ele deixa de punir o povo. Porém, na sequência dos fatos, o que acontece? Vejam que coisa mais interessante. Na sequência dos fatos, o povo piora o seu comportamento. E aí o Todo-Poderoso já não informa mais nada para Moisés, e ele vai lá e ele coloca a epidemia sobre o povo de Israel. O que Moisés faz? Moisés não vai procurar nas escrituras, modo de falar, é claro, porque não haviam as escrituras ainda, mas ele não vai procurar nas escrituras ou nas antigas profecias se era Deus que estava fazendo aquela epidemia. Até porque ele sabia, sim, é Deus. E ele também não estava indo procurar nas escrituras ou nas antigas profecias ou tradições que poderiam existir quais seriam os culpados. Por que Deus estaria fazendo isso? Por quê? Porque os culpados estavam ali na cara dele. Era claro que era Deus que estava mandando. E era claro que era o povo dele, o povo de Israel, que estava errando. Mas sabem o que é o mais importante? É que de alguma forma, ou melhor, de forma alguma, isso influenciou na decisão dele. Ele viu que o povo estava morrendo e ele chamou o irmão dele, Arão, ou em hebraico, Aharon, e ele disse: pegue o incenso, acenda com o fogo do altar, com o fogo sagrado, e leve lá no meio da congregação. E por favor, meu irmão, fique na frente do último morto, que é para você, através desse ato, trazendo o sagrado para o meio do acampamento, você parar a epidemia. Vamos tentar. A resposta de Moisés foi a ação em prol do seu irmão, em prol do próximo, mesmo sabendo que eles eram os responsáveis pela ira divina. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? O resultado foi, e as escrituras nos contam, que a epidemia parou, que as pessoas pararam de morrer.
E o que a gente aprende daqui? A gente aprende daqui que na hora que nós temos uma desgraça, uma tragédia, nós não devemos nos focar em buscar culpados. Não! A hora é outra. A hora da tragédia nós devemos nos dedicar a cuidar das pessoas, nós devemos nos dedicar a acolher as pessoas, a orientar as pessoas. Ah, mas isso significa o quê? Que a gente compactua com o erro? Que a gente compactua com o mal? Não, de forma alguma. Mas como é que a gente vence o mal? Não é xingando, não é apontando o dedo acusador. A gente vence o mal fazendo o bem. Essa é a grande lição. Moisés sabia que a partir do momento que ele defendesse o povo, a partir do momento que ele acolhesse o povo teria mais confiança nele e através dessa confiança, um passo adiante, no dia seguinte ou na semana seguinte, ele poderia instruir aquelas pessoas para tirar o erro, o pecado, a vaidade, a lascívia, a ganância, o espírito de competição, a arrogância, a injustiça de dentro do coração deles e no lugar ele colocasse exatamente os valores que ele melhor representou no momento em que ele colocou-se em defesa do povo. Então a melhor mensagem que eu posso passar para vocês, em nome do judaísmo, é: quando nós estamos no meio de uma desgraça, como essa grande pandemia, não é momento da gente procurar culpados, mas é momento de nós exercermos a nossa virtude. E depois disso, conquistamos corações e mentes para o bem, e então podemos, depois que a tragédia tiver acabado, fazer a nossa parte na transmissão dos valores espirituais, éticos e morais. Eu peço ao Todo-Poderoso que proteja todos os nossos irmãos independente de crença, independente de descrença, e que a grande iluminação venha através do amor e da percepção a respeito de como nós somos, ao mesmo tempo pequenos, porém fortes, quando nos unimos como filhos de Deus e irmãos em Deus. Um grande abraço para vocês. Quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, anota aí o nosso site www.sinagogasemfronteiras.com.br. Que o Todo-Poderoso te proteja a sua família e traga muita felicidade e saúde. Shalom.